Oi, gente, está no ar mais uma edição de O Gol nas Américas, aqui pelo canal de YouTube de ogol.com.br. No programa de hoje, a gente vai destacar o que vem por aí nas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana nos jogos de volta que acontecem nesta semana. Vamos destacar também Gustavo Gomes, que se isolou como jogador de defesa com mais gols na história da Conmebol Libertadores. O Radar o Gol vai te apresentar um meia boliviano com sangue brasileiro que está se destacando na Sul-Americana e também nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. E no quadro Memória, as conexões entre o poeta chileno Pablo Neruda e o futebol. Tudo isso agora em O Gol nas Américas. Bom, e dessa semana não passa, vamos conhecer os 4 semifinalistas da Libertadores 2025 e uma certeza a gente tem: a Argentina terá um semifinalista, isso porque já na terça, 7 da noite, Cilindro de Avejaneda, dia 23 de setembro, agora teremos Racing e Vélez Sarsfield. O Racing ganhou o jogo de ida lá no José Amalfitani por 1-0. E essa vitória da Academia no jogo de ida acabou sendo histórica, porque ao longo da sua trajetória na Libertadores, o Racing nunca tinha vencido como visitante um jogo de mata-mata. Eram até então 8 empates e 10 derrotas. Entre esses 8 empates, em 2 deles o time conseguiu se classificar, batendo River Plate em 97 nos pênaltis e o Flamengo também nos pênaltis em 2020. Racing que não chega a uma semifinal da Libertadores, sabe desde quando? Desde 1997, são 28 anos de espera por essa vaga que pode vir nesta terça-feira. O Vélez já não está há tanto tempo sem jogar semifinal, não. A última foi em 2022, quando acabou eliminado pelo Flamengo. Essa foi a primeira vez que o Vélez abriu um mata-mata de Libertadores perdendo em casa. A última vez que o Vélez venceu no estádio Cilindro, em Avejaneda, já faz tempo, quase 12 anos, foi no dia 18 de outubro de 2013, vitória por 1-0, gol do Mauro Zárate pelo campeonato argentino. O Racing que ganhou os últimos 6 jogos contra o Vélez em Avejaneda, mas é bom ficar de olho porque o Guillermo Barros Schelotto, 4 vezes campeão da Libertadores como jogador do Boca e atual técnico do Vélez, disse o seguinte, encerrando a coletiva: "Soy toro en mi rodeo e torazo en rodeo ajeno", ou seja, na minha casa eu sou um touro, mas eu sou um tourão quando eu jogo no campo do meu adversário. Vamos ver se ele vai cumprir a promessa, se o Vélez vai conseguir dar o troco depois de perder a ida em casa. Na quarta-feira vamos ter Palmeiras e River Plate jogando no Allianz Parque. O Palmeiras fez um grande resultado jogando no Mas Monumental, ganhou de 2-1 e agora na Libertadores são 3 vitórias do Palmeiras, contando já esse jogo de ida, e 2 vitórias do River Plate. E nos 2 mata-matas anteriores o Palmeiras passou nas semifinais de 99 e também 2020. A Sociedade Esportiva Palmeiras está invicta nessa Libertadores e já não perde há 10 partidas pela competição. Desde 2019, o Palmeiras não é eliminado depois de ganhar o jogo de ida como visitante. A última vez que isso aconteceu, ele derrotou o Grêmio em Porto Alegre por 1-0 na ida das quartas de final e acabou perdendo em casa na volta por 2-1. O técnico do Palmeiras naquela ocasião era Luiz Felipe Scolari. Embora o retrospecto seja favorável ao Palmeiras contra o River, os 2 últimos mata-matas do Palmeiras contra argentinos terminaram mal. A decisão da Recopa de 2021 viu o Palmeiras deixando o título escapar para o Defensa e Justiça. E na semifinal da Libertadores de 2023 foi o Boca que tirou o Palmeiras, ganhando a vaga nos pênaltis após 2 empates. Para o River, a última vez em que ele virou um mata-mata de Libertadores, quando perdeu o jogo de ida em casa, foi em 2018, quando perdeu a ida da semifinal para o Grêmio por 1-0 e deu o troco no Rio Grande do Sul por 2-1 e foi a final. Depois acabou sendo campeão lá em Madrid. O River não perdia como mandante na Libertadores já há 18 partidas, desde a derrota para o Galo nas quartas de final em 2021. Quinta-feira, mais 2 semifinalistas serão definidos. No Morumbi, o São Paulo recebe a LDU com uma missão muito difícil. Perdeu em Quito por 2-0. Os 2 gols que ele sofreu foi justamente em momentos em que ele estava melhor na partida, né? O Thiago Nunes
técnico da LDU, quer ser o primeiro brasileiro a ser campeão da Libertadores dirigindo uma equipe estrangeira. Já tivemos 4 brasileiros anteriormente, chegando à final com times estrangeiros, mas nenhum deles ficou com o título. O Zezé Moreira foi vice da Libertadores com o Nacional de Montevidéu 2 vezes, 1964 e 1969. Oswaldo Brandão foi vice com o Peñarol em 1970. E a última vez que um técnico brasileiro chegou à final da Libertadores dirigindo uma equipe estrangeira foi o técnico brasileiro / mexicano Ricardo Ferretti, o Tuca Ferretti, que treinava o Tigres, que acabou perdendo a decisão naquela ocasião para o River Plate. A LDU, se chegar às semifinais, volta a essa etapa da competição depois de 17 anos. A última vez em que chegou à semifinal, adivinha, foi justamente no ano em que acabou ganhando seu único título em 2008. Nessa derrota em Quito, São Paulo viu ir embora uma invencibilidade longa. Desde abril de 2024 não era derrotado no jogo de Libertadores. Eram 17 partidas sem perder, 9 vitórias, 8 empates. E a última vez que o São Paulo reverteu uma derrota por 2-0 em mata-mata da Libertadores foi nas oitavas de final em 1993, quando foi bicampeão. Perdeu o jogo de ida em Rosário para o Newell's Old Boys por 2-0 e no Morumbi meteu 4-0. Bom, e também na quinta, só que um pouco mais tarde, 9h30 da noite, teremos Estudiantes e Flamengo. Flamengo que amassou o Estudiantes no começo do jogo, abriu 2-0 rapidamente, só que no final tomou um gol besta, um gol bobo após a expulsão do Plata, o Carrillo diminuiu e agora o Estudiantes está mais vivo do que nunca para o jogo que acontece nesta quinta em La Plata, às 9h30 da noite. O Flamengo tem 2 memórias recentes, uma não tão recente, a outra bem recente, de jogos em que ele acabou ganhando só por 1 gol de diferença no mata-mata em casa e viu a vaga escapar fora. Em 2023, contra o Olímpia, o Flamengo vence o jogo de ida por 1-0 e depois toma 3-1 no Paraguai e fica fora. Isso também tinha acontecido há mais tempo. 1991, quartas de final contra o Boca, o Flamengo vence no Maracanã 2-1 e depois é atropelado na Bombonera, toma 3-0 do Boca, do Batistuta e também do Diego Latorre. O Estudiantes virou, na segunda fase pré de 2022, um jogo em que ele tinha perdido a partida de ida para o Audax Italiano por 1-0. Já virou também em 2015, na fase preliminar contra o Independiente Del Valle, perdeu 1-0 o primeiro jogo, meteu 4-0 no segundo. Virou também no ano que foi campeão pela última vez, 2009, perdeu o primeiro jogo para o Sporting Cristal 2-1, fez 1-0 em casa e avançou. E lá atrás, outro ano em que ganhou também, semifinal de 68, tinha perdido o primeiro jogo para o Racing 2-0, ganhou em casa por 3-0 e ainda tinha um terceiro jogo em campo neutro pela melhor campanha. Apesar do empate de 1-1, o título ficou com o Estudiantes. Tempo agora para a gente falar da Conmebol Sul-Americana, onde 2 brasileiros ainda estão vivos e na luta para tentarem títulos inéditos para ambos, o Atlético Mineiro e o Fluminense, de quem eu falo primeiro. Nesta terça, Maracanã, 9h30 da noite, o Flu vai tentar reverter a vantagem do Lanús, que fez 1-0 jogando em La Fortaleza na terça-feira passada. Retrospecto do Flu na Sul-Americana contra argentinos não é bom. Em 7 jogos só ganhou 1, empatou 4 e perdeu 2, já contando esse jogo de ida. O Lanús em mata-matas contra brasileiros, 5 vezes cruzou os bigodes com os brazucas, se classificou em 3 e foi eliminado 2 vezes nessas 3 classificações. Uma delas valeu taça, o título conquistado em cima da Ponte Preta em 2013. O Flu em mata-matas contra argentinos na Sul-Americana, ele eliminou o Banfield nas oitavas em 2006 e no mesmo ano caiu para o Gimnasia La Plata nas quartas de final. Em 11 participações até aqui do Fluminense na Sul-Americana, ele ainda não virou um mata-mata em que ele tenha perdido o jogo de ida como visitante. Já o Lanús, depois de vencer o jogo de ida de um mata-mata na Sula, só levou a virada 2 vezes. Em 2018, pela segunda fase contra o Júnior Barranquilla da Colômbia e em 2007, nas oitavas, diante do Vasco da Gama. Na quarta-feira, o outro brazuca entra em campo, Arena MRV, Atlético Mineiro e Bolívar, que empataram em La Paz 2-2 no jogo de ida.
Em 10 participações, o Atlético nunca deixou a vaga escapar na Sula depois de empatar o jogo de ida fora de casa num mata-mata. O Bolívar perdeu nas últimas 8 vezes que jogou no Brasil por competições da Conmebol. O último ponto que ele fez jogando em território brasileiro foi contra o Flamengo, um empate no Maracanã, na Libertadores de 2014. Também na quarta-feira, a gente vai ter em Manizales, no estádio Palo Grande, às 9h30 da noite, Once Caldas contra Independiente del Valle. A situação do Once Caldas é muito confortável, ganhou jogando no Equador pelo placar de 2-0, 2 gols do fenomenal Dairo Moreno, artilheiro da Conmebol Sul-Americana, que chegou a 10 gols e está a um golzinho de empatar, de igualar o recorde de mais gols em uma só edição da Sul-Americana, que tem 14 anos já, marca do Eduardo Vargas no título da Universidade de Chile em 2011. É sua terceira participação do Once Caldas na Sul-Americana. O Once Caldas ganhou a Libertadores de 2004, mas nunca tinha ido tão longe numa edição de Sul-Americana. A campanha é excelente, foram 10 vitórias, 2 derrotas, nenhum empate. Curioso, né? O time não empatou com ninguém. E o Independiente del Valle, que conhece bem a competição, está lutando para ser o primeiro tricampeão da história da Conmebol Sul-Americana, vai ter que repetir a primeira fase de 2019, ano que ganhou a sua primeira Sula, quando perdeu o jogo de ida contra o União Santa Fé por 2-0 e devolveu o placar para depois ficar com a vaga nos pênaltis. Só que na ocasião, o primeiro jogo foi na Argentina. E para concluir os mata-matas da Sula, os jogos de volta das quartas de final, quinta-feira vamos ter o jogo de volta entre Universidade de Chile e Aliança Lima, que empataram no Peru 0-0 no primeiro jogo. Laú começa a cumprir as suas punições depois daquela barbárie que seus torcedores promoveram lá em Avejaneda contra o Independiente. Laú não pôde levar torcedores a Lima e vai cumprir nesse jogo de quinta-feira o primeiro dos 7 que vai ter que atuar com portões fechados como mandante. Desde 2009, a Universidade de Chile não perde uma vaga em mata-mata da Sula depois de empatar a primeira como visitante. Lembrando que o Aliança Lima não terá o zagueiro Zambrano, ex-zagueiro do Boca, uma das referências defensivas do time, que foi expulso no jogo de ida. No primeiro jogo das quartas de final, contra o River Plate, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes alcançou a incrível marca de 14 gols na história da Conmebol Libertadores. Com isso, ele ultrapassou o chileno Rubén Espinosa, com quem ele dividia esse recorde, e se isolou como o defensor com mais gols em toda a história da Conmebol Libertadores. Você sabe quem completa o pódio? E quem está no top 5? Vou contar para você. Temos o Gomes com 14, Espinosa em segundo com 13, o terceiro colocado é outro paraguaio que jogou muito tempo no Brasil, Chiqui Arce, um lateral direito que batia faltas incrivelmente bem, batia pênaltis também com muita precisão. O Arce marcou 12 gols na história da Libertadores. Completando o top 5, temos 2 brasileiros. Nelinho, lendário lateral do Cruzeiro, da seleção brasileira em Copas do Mundo, jogou também no Galo. O Nelinho, ao longo de suas participações em Libertadores, incluindo o título de 76, o primeiro do Cruzeiro, Nelinho anotou 11 gols na história da competição. E o quinto colocado é outro brasileiro, também lateral, só que pela esquerda, o Gilberto, que marcou 10 vezes em jogos da competição mais importante da América do Sul. Nosso Radar Gol aponta as suas antenas para a Bolívia. Robson Matheus foi o cara que iniciou a reação do Bolívar, que perdia por 2-0 do Galo, e depois do gol do Robson foi buscar um empate e quase ganhou em La Paz diante do Clube Mineiro. O jogo terminou 2-2, mas muita gente ficou impressionada com a dinâmica do jogo desse garoto, Robson Matheus, de 23 anos de idade. Ele é nascido em Santa Cruz de la Sierra, mas tem sangue brasileiro. Isso porque o pai dele é do Brasil, a mãe boliviana. Ele veio para o Brasil, jogou em categorias de base do Cruzeiro, do Palmeiras e acabou se tornando profissional no futebol da Bolívia, onde ele aceitou um convite para se juntar ao Always Ready, não faz muito tempo não, 2 anos atrás. Dali para frente as coisas começaram a acontecer para o Robson, né, que é um segundo volante, mas que pode atuar também como meia
ofensivo. Jogador canhoto, 1,74 de altura, foi titular da seleção boliviana no jogo em que a Bolívia bateu o Brasil e se classificou para a repescagem para a próxima Copa do Mundo. O Robson é um jogador que ainda tem idade e espaço para evoluir muito no seu jogo. Por isso eu entendo que o Robson Matheus, que nesse momento defende o Bolívar e a seleção boliviana, pode ser um nome interessante para reforçar equipes de médio porte aqui no futebol brasileiro. Nesta terça, 23 de setembro, são lembrados os 52 anos da morte de um dos grandes poetas da história do mundo. Estou falando do Pablo Neruda, chileno, e a minha dúvida, será que você sabe qual que é a relação que ele tinha, se é que tinha alguma relação com o futebol? Neruda não era um cara apaixonado por bola, era gorduchinho, mesmo na escola não era muito de jogar bola. Ele tinha simpatia por um pequeno clube chileno, o Magallanes, que jogou 2 vezes a Libertadores, uma nos anos 80 e mais recentemente em 2023. Atualmente o Magallanes está na 2ª divisão do Chile. Mas a grande história que une Pablo Neruda ao futebol, ela aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola, ali nos anos 30. O Neruda era cônsul, vivia na Europa e foi encarregado de ajudar muitos exilados espanhóis que estavam fugindo da perseguição do generalíssimo Franco, né, e tudo que estava acontecendo de ruim naquela guerra civil. O Neruda, por obra dele, né, mais de 2.000 espanhóis conseguiram vir de navio, aliás, era um navio que não era propriamente um navio para levar tantos passageiros, era um navio para fazer prospecção meteorológica, e, na verdade, era um navio que cabia mais ou menos 100 pessoas com tranquilidade e levou mais de 2.000 pessoas nessa viagem da Europa para o Chile. E aonde que o futebol entra na história? É porque um desses refugiados era um menino catalão de apenas 9 anos. O nome dele era Francisco Molina, o Paco Molina. Ele e a família vinham sendo perseguidos pelo regime do Franco e tentaram vir para o Chile começar uma nova vida. Menino que era bom de bola, começou a jogar até profissionalmente anos mais tarde no Santiago Wanderers, lá de Valparaíso, cidade que também tem uma ligação muito forte com o Neruda. E o Molina mais tarde chegou até a seleção do Chile, jogou a Copa América em 1953 e foi um dos artilheiros da competição com 7 gols. Dali para frente ele acabou fazendo muito sucesso, foi contratado pelo Atlético de Madrid. Molina que morreu em 2018, mas sem nunca esquecer essa mão imensa que o Pablo Neruda deu através do serviço diplomático ao ajudar que ele e sua família pudessem sair do que ele mesmo, Francisco Molina, definiu do inferno que eles vinham vivendo na Espanha. Meus amigos, essa foi mais uma edição de O Gol nas Américas. Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado e é claro que eu espero vocês. Brigadão, grande abraço.